Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Palavra do Reino. Nele você encontrará cortes de pregações que vão edificar a sua fé e que vão te aproximar ainda mais de Deus. Aproveite e já se inscreva em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos para a palavra. Diga comigo: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Bom, quando falamos a respeito da questão de honra, nós mostramos que é importante distinguir o que é propósito nessa proposta feita por Deus e o que é consequência. Celeiros cheios, lagares transbordantes não são o propósito, elas são a consequência, o efeito colateral. O propósito é dar a Deus honra. Já apresentamos antes, eu não vou ficar repetindo isso, que Deus não precisa de honra, Deus não precisa de absolutamente nada, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é perfeito em si mesmo e Ele não tem necessidade de coisa alguma. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. E apresentamos a ideia de que o pedido de honra tem muito mais a ver com o efeito regulador na nossa vida. Esse texto não fala apenas de honrar ao Senhor com os bens, mas ele adiciona algo que muitas vezes a gente acaba não compreendendo. O texto diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra primícias fala dos primeiros frutos. E aqui nós percebemos, obviamente, que o escritor de Provérbios está mexendo em algo que durante a lei de Moisés, que estava em vigor no tempo em que isso foi escrito, as primícias eram parte de diversas contribuições. Por exemplo, nós podemos olhar para o fato de que Deus pediu que os primeiros frutos da terra, da agricultura, mas também dos animais, fossem santificados para Ele. Mas também nós tínhamos uma festa estabelecida por Deus anualmente, que era a festa da colheita, que também era chamada de a festa das primícias. Sob várias perspectivas, o entendimento de primícias estava lá, estava claro. E o que o texto de Provérbios está nos dizendo, que as primícias tinham um papel: dar a Deus honra. Nós muitas vezes entendemos em elementos da nossa cultura que a coisa que nós fazemos, e não é por uma avaliação prática do que foi feito com aquilo, ou de para que aquilo foi feito, a não ser cultivar um lugar de honra. Então deixa eu pegar um exemplo de algo que é cada vez menos frequente para as gerações atuais, mas para muitos de nós que já temos um pouquinho mais de idade, isso já foi mais comum. Por exemplo, quando chega o momento de numa festa de aniversário, por mais simples que seja, sempre tinha um bolo, por mais simples que fosse o bolo, e quando o aniversariante, depois de receber os parabéns, soprar a vela, cortava o bolo, era auxiliado nisso. Havia um ritual na nossa cultura, muito repetido em tantos lugares do Brasil, onde o aniversariante decidia para quem lhe daria o primeiro pedaço do bolo. Isso significa o quê? Todo mundo que estava ali, que foi convidado, já tinha sido honrado, porque tinham outras pessoas do relacionamento que nem podiam estar ali. Às vezes, muitos de nós, até por limitações financeiras, tinham que selecionar entre os amigos, as pessoas próximas, quem estaria. Então, quem estava ali já estava num time honrado. Mas aquele que recebeu o primeiro pedaço do bolo, uma mensagem estava sendo mandada para ele, dizendo: você é a pessoa que nesse momento, por algum motivo, por alguma razão, eu quero honrar de uma forma diferente. O primeiro pedaço do bolo não é necessariamente nem mais gostoso e nem maior do que o resto do bolo. Então, o elemento prático não era que a pessoa comeria alguma coisa diferente das demais, mas era a mensagem que estava sendo comunicada. E nós conseguimos entender isso com clareza. Quando olhamos para a lei das primícias, nós precisamos entender que o elemento prático nunca foi aquilo que era entregue, nem o que seria feito com aquilo que foi entregue, mas era a mensagem que seria comunicada. E essa mensagem focava algo particular, que é o primeiro elemento que eu quero destacar aqui. O primeiro lugar é de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o primeiro lugar é de Deus. Então, quando a gente olha para isso, precisamos entender como um princípio espiritual que vai reger toda a vida cristã, todo o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, Essa é uma ênfase bíblica. E nós precisamos entender
E ao dar o título de A Lei das Primícias e não apresentá-la como mera contribuição, eu quero mostrar que, além de um rito cerimonial da antiga aliança, nós temos uma lei que se perpetua, que se estende inclusive para a nova aliança, e ainda que não seja necessariamente uma forma específica de contribuição, ela reflete princípios que deveriam não só ser entendidos, mas praticados. Por meio da prática nós expressamos, comunicamos o valor. E eu acredito que isso tem muito a ver com manter-se consciente do senhorio de Deus. Eu publiquei meu primeiro livro em 1993, eu brinco que era uma apostilinha, ele tinha umas 50 páginas, que era sobre falar em línguas. Em 97 ele se transformaria num livro. Antes que o primeiro fosse ampliado, eu publiquei um outro chamado Conhecimento Revelado, em 1997. A diferença entre 93 e 97 é que em 93 eu ainda era solteiro. Em 97 eu estava casado, eu e Kelly nos casamos em 95. Então, quando eu recebi da gráfica, os livros que haviam sido impressos, eu lembro de ter feito algo. A primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu tirei, eu entreguei para Kelly, a minha esposa. O que eu queria com aquilo? Comunicar uma mensagem para ela. E se tornaria depois um ritual que eu cumpriria, todo livro que saísse, isso virou um ritual. Eu lembro quando conheci o pastor Marciano, nossa aproximação se deu por uma relação basicamente comercial. Ele trabalhava numa gráfica, ele conseguiu vender os serviços da empresa que ele trabalhava, me atraiu como cliente. E eu lembro do primeiro livro que imprimi com ele, eu estava num prazo, e ele falou, olha, nós vamos resolver o prazo, mas você vai ter que pegar o livro aqui, não dá tempo de entregar. Então, passei por Curitiba, na época não morava aqui, para pegar os livros e levar para o lugar do evento que eu iria. Então ele foi até o lugar da gráfica, mostrou, olha, essas são as caixas que você vai levar de todo o material, abriu uma na minha frente, falou, dá uma olhada na qualidade, vê se está contente. Eu examinei e falei, está tudo ótimo. Falei, vou levar. Quando eu falei, vou levar, ele falou, mas esse aqui fica. Tipo, esse é o meu exemplar. Quando ele falou, esse aqui fica, eu tomei da mão dele e falei, pega qualquer outro, esse aqui já tem dono. Ele ficou me olhando com a cara de o quê? Falei, o primeiro que sai da primeira caixa é sempre da Kelly. Ele olha para mim e pergunta, você quer que ela leia primeiro? Eu falei, eu nem sei se ela vai ler. Ela já leu o manuscrito antes de eu publicar, já me ouviu pregar, já me ouviu falar do assunto. Não sei se ela vai ler esse negócio de novo. Mas por que o primeiro é dela? Qual a diferença dela pegar o primeiro da caixa ou o último da última caixa? Não estão numerados. Se fosse para ler não importava a ordem, não lendo e guardando de lembrança não importa a ordem, mas o propósito de separar o primeiro não era o que ela faria com o livro, era a mensagem que eu estava comunicando para ela. Era a minha forma de dizer, você é a pessoa mais importante na minha vida, no meu ministério, sem o seu apoio eu não estaria fazendo nada disso. Então entregar o primeiro era não só uma declaração para ela, mas uma lembrança importante que eu precisava manter no meu coração. Por isso viria a se tornar depois uma espécie de rotina, de ritual, E dos 24 livros que eu publiquei até agora, aliás, quando tem uma ampliação, quando tem reedição, quando tem tradução, vai para outra língua, toda vez o primeiro exemplar eu entrego para ela. Qual é a ideia? Não é o que ela fará com o livro, é a mensagem que eu estou comunicando, e não só a mensagem que eu comunico a ela, mas a consciência que eu preservo no meu coração. Dito isso, nós precisamos entender que antes de, na lei de Moisés, as primícias serem instituídas por Deus como um padrão, uma das muitas ofertas seriam entregues, esse valor já estava claramente estabelecido. E ele visava fortalecer o quê? A ideia de que o primeiro lugar é de Deus. Então vamos abordar a vida cristã de uma forma genérica. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versos 28 a 31, nós vemos Jesus sendo questionado por um homem a respeito de qual era o primeiro, o principal, o maior de todos os mandamentos. Então Jesus está diante do desafio de torcer a escritura da época, que era o Antigo Testamento, espremer aquilo e tirar uma coisa que se destaque de todas as demais. Ele nem titubeou, ele respondeu direto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso coloca amar a Deus não apenas como o primeiro mandamento, mas amá-lo com amor total. Amar com tudo o que é em nós. Porque Deus vem em primeiro lugar, Ele é o centro de tudo. Em Lucas, no capítulo 14, nosso Senhor está ensinando sobre o que significa ser discípulo dEle. E Ele vai afirmar nos versículos 26 e 27 de Lucas: se alguém vem a mim
e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso 27 ele diz, quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo top e o discípulo meia boca, níveis de discipulado. Ele diz, se quer ser meu discípulo, tem que me colocar à frente de você mesmo, das pessoas que você mais ama, daqueles com os quais você mais se importa. Na sequência, a partir do verso 28, Jesus vai contar duas parábolas. Nas duas alegorias, ele vai comunicar a mesma ideia. Ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Porque se não der conta até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. Então Jesus arremata, né, a aplicação prática dessas ilustrações com a frase do 33, verso 33 de Lucas 14. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu e você percebemos ao longo do ensino, se queremos relacionar com Deus, o primeiro lugar é dele. Nós temos que amá-lo mais, né? Mais do que a nós mesmos, mais do que as pessoas a quem amamos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar de primazia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que ele está falando? Se você olhar o ensino nos versos anteriores, ele está falando, não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus está falando de necessidade básica, gente. Sobrevivência, comida, bebida e vestuário. E diz, põe o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades básicas. E o resto Deus cuida para você. Mas o primeiro lugar é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que nós percebemos ao longo das Escrituras é Deus comunicando uma ideia, um conceito, um princípio que tem que ser entendido, alimentado, né, desenvolvido. A consciência dele tem que ser preservada, tem que ser comunicado. E repito, não é porque Deus tem necessidade. Quer você o reconheça como o primeiro ou não, ele seguirá sendo o primeiro. Mas se você não reconhecer, o prejuízo será todo seu. E o Deus que nos ama e sabe a diferença que isso fará nas nossas vidas, ele promove sempre a ideia e o entendimento de que o primeiro lugar é dele. Isso é o que está por trás da aplicação dessa lei espiritual, que eu quero chamar de a lei das primícias. Então, dito isso, eu queria que a gente, em segundo lugar, entendesse um pouquinho melhor as primícias na Bíblia, né? Já entendemos que o que está por trás delas é a ideia da primazia, do primeiro lugar pertencendo a Deus, mas é importante que a gente entenda um pouquinho a prática das primícias em si. Algumas coisas aparecem na Bíblia antes mesmo de serem instituídas na lei de Moisés, né? E uma dessas coisas que você vai observar diz respeito à lei das primícias. A primeira menção de oferta na Bíblia, ela tem como cerne, como X da questão e de toda a discussão, a questão das primícias. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7, diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Depois de mencionar dois dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, como depois você vai ler em Gênesis 5, a Bíblia diz assim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Essa informação é muito importante, porque vai nos ajudar a entender o resto. 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E porque essa cara fechada, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que nós temos por trás desse texto é Deus aceitando a oferta de um e não aceitando a oferta de outro. Quando mês passado falei aqui sobre uma questão de honra, eu mostrei que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas sim na honra. E nós somos desafiados na Escritura a expressar honra. Por meio de Malaquias, Deus disse, se você não me der honra, não precisa dar nada. Eu não estou atrás da sua oferta. Eu quero honra. Ou você me dá honra ou não dá nada. Se você pegar essa linha de pensamento, você vai entender o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. E a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não.
Quando era garoto, eu lembro de pregadores, professores de escola bíblica falando: a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro, que é tipo de Cristo e do sacrifício de Cristo, e nós só seremos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas Caim não. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, e ninguém é aceito por esforço, por mérito, por obra. Gente, a mensagem é linda se a gente estiver falando de salvação, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas. Então, quando ele entrega as primícias do rebanho, ele está entregando o fruto do seu trabalho. Ele trabalhava com aquilo. Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. O ponto não é se alguém está entregando o fruto do trabalho. O texto de Provérbios nós estamos lendo fala para honrar Deus com as primícias da renda. Ou seja, a gente usar justamente o resultado do trabalho para poder honrar a Deus. Então a questão aqui não é o que foi entregue, se é resultado de trabalho ou não, porque ambos fizeram. A Bíblia diz que Abel, ao entregar as primícias, os primeiros frutos, bom, se ele é pastor de ovelhas, está trabalhando com isso, as primeiras crias são os primeiros rendimentos, os primeiros ganhos dele. Em vez de usufruir do seu ganho, ele decide sacrificar a Deus as primícias. O que é que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Agora a Bíblia diz que Caim no fim de uns tempos, a palavra tempos no original hebraico ela é incerta. Não dá para dizer com precisão se ela se refere a dias, semanas, meses, assim como no português a expressão tempo é indefinido. Se a gente falar dia, semana, anos, nós estamos especificando a medida do tempo, a duração, mas só a palavra tempo é indefinida. Então, o que está em questão é a expressão no fim de uns tempos. Então, não importa o tamanho do intervalo, se são dias, semanas ou meses, o fato é que ele entrega a sua oferta no fim. Se ele entregou no fim, significa que ele já está usufruindo do seu rendimento. E a mensagem de Caim era o oposto da mensagem de Abel. Caim estava dizendo, eu primeiro, Deus por último. E aqui nós temos uma desordem. Se o primeiro lugar pertence a Deus, por que é que ele vai ficar por último? Então Deus não aceita aquela oferta, porque a mensagem que ela comunica não atende o propósito que deveria. Então imagina você numa festa de aniversário dizer, e o último pedaço agora vai, é melhor ficar quieto do que destacar que você está dando o último para alguém, não teria honra nenhuma naquilo. E basicamente foi o que Caim disse, e o último pedaço vai para Deus. E Deus olha e diz, é ruim, pega esse bolo de volta que eu não quero esse negócio não, né? Então o que nós percebemos é que Caim fica aborrecido que Deus não aceita a oferta. E Deus diz, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer, não vai ser. Ou seja, presume-se, e aqui nós temos que aplicar lógica nas entrelinhas, que Caim sabia exatamente o que Deus queria. Nós não temos noções, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva antes da queda todos os dias. Nós não temos noção de quanta coisa Deus conversou, do que Deus falou, do que Deus comunicou. Imagina que a humanidade está começando, zero conhecimento, muita orientação, teve que ser dada sobre muita coisa. Então quando Deus está dizendo, se você fizer o que é certo, presume-se que Abel não fez apenas algo espontâneo, mas que havia algum nível de entendimento sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, essa questão das primícias que posteriormente seria estabelecida, instituída por Deus, né, na lei de Moisés, Êxodo 34, 26, por exemplo, diz, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então, Deus pediria as primícias da terra. Caim não fez nada de errado ao entregar as primícias da terra. Deus pediria as primícias dos animais, assim como Abel fez. Isso seria instituído como um padrão depois. Mas o que nós vamos entender é que, no mínimo, presume-se que já havia uma compreensão. Eu não quero de forma alguma insinuar que nós precisamos ter um padrão de oferta hoje que a gente vai chamar, olha, essa oferta é assim, tem que ser feita dessa forma, com essas regras. Mas o que eu quero te mostrar é que é uma lei espiritual que ela vem do Antigo Testamento, antes da lei, ela passa pela lei, e o Novo Testamento mostra que além da lei de Moisés, no novo sacerdócio de Cristo, na nova lei, a lei espiritual, ela permanece, como eu vou mostrar para você. E por qual razão Deus nos comunicaria a ideia e o entendimento de que a lei espiritual, o princípio permanece, se não fosse querer nos comunicar algo prático com isso? Então, antes de mais nada, é evidente que a gente não pode pegar ritos cerimoniais da lei que foram interrompidos e tentar aplicar aqui no Novo Testamento. A gente não sacrifica mais animais. Então, isso que eles faziam não vai ser reproduzido de forma literal. No entanto, o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que a lei
Hebreus 10:1, não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então muitos desses ritos cerimoniais, eles tinham figuras proféticas de um princípio que seguirá sendo aplicado. Então, por exemplo, em Levítico, no capítulo 23, se você for rápido de endereço, quiser me acompanhar na leitura, Levítico capítulo 23, a partir do verso 10, Deus fala com Moisés assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, que é referência à terra prometida, e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Verso 12, o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Vamos aqui fazer uma pausa. Quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizer a colheita, plantou, chegou a hora de colher, Deus diz, vocês trarão um feixe das primícias. O que era o feixe, ou molho, dependendo a tradução. A pessoa, com a mão ela abraçava, imagina por exemplo o trigo plantado, cevada, qualquer coisa, ela abraçava o que o braço conseguia segurar, com a outra mão ela passava a foice, e de repente ela amarrava isso, porque ele não era colhido de forma solta. Então a colheita era interrompida, acabou de começar, o camarada abraçou, primeiros frutos, vai levar para o sacerdote, quando? No dia depois do sábado. Todos os cultos, as festas, a não ser que elas tinham datas fixas, elas aconteciam num dia solene e santo, que era o sábado. Que dia da semana é o sábado? O 7º. Mas Deus diz, primícias não se entregam no sábado. Primícia se entrega no primeiro dia da semana, o dia depois do sábado. O dia depois do sábado, né, o domingo é o primeiro dia da semana. Então Deus estava dizendo, não só você pega o primeiro fruto, mas entrega